né? O eu, lembra que nós estávamos falando aqui? Intelecto, sentimento e vontade. O Pai tem um dele, o Filho tem um dele, o Espírito Santo tem um dele. Isso é alguma coisa, como é que eu posso dizer, escandalosa para vocês agora? Eu dizer que Deus tem alma? Por que eu falo? Assim, de uma maneira bem rápida, sabe? É só para que a gente não perca tempo, porque eu quero falar sobre outra coisa aqui. Quais foram as manifestações de Deus? Nós temos o Antigo Testamento, o Novo, né? E temos o período interbíblico. Hoje nós vivemos na graça. No Antigo Testamento, quem é que, entre aspas, vamos assim dizer, de uma maneira bem rápida mesmo, quem é que predominava? Era a dispensação de quem? Do Pai, do Filho ou do Espírito? Do Pai. Veja como é que Deus se manifestou com a sua lei no Antigo Testamento. A Bíblia diz que o monte fumegava, tremia, e quem encostasse no monte, meu Deus do céu, estava morto. Não tinha conversinha não. Então, ali era quem? O Pai. Depois veio quem? O Filho. Como foi a manifestação do Filho quando ele pregou o Sermão da Montanha? A Bíblia diz que ele falava de pássaros. Olha os livros do campo, você vê no qual eles criam. Olha os pássaros, vós tens muito mais valores do que ela. Seu inimigo vier contra ti, ama ele. Né? Você vê a diferença. No primeiro veio numa coisa conturbada, aquele show, né, pirotécnico de tanto poder que o monte estremecia, e no segundo era uma coisa tão simples, tão harmoniosa, né, uma coisa assim. Ali era o que? Era o Filho. E depois veio quem? O Espírito Santo, na manifestação de Pentecostes, fogo, línguas, dons, né, e sinais, prodígios, maravilhas, né, conversão. No Antigo Testamento, quando Deus instaurou a lei, 3.000 pessoas morreram. Lembra daquela história lá do... Não sei se você se atém a esse tipo de história, né? Quando ele colocou os umbrais, manchou os umbrais nas portas, 3.000 egípcios primogênitos morreram naquele dia. No Novo Testamento, quando o Espírito Santo veio, qual foi a primeira manifestação da palavra quando Pedro pregou? 3.000 almas. Está vendo aí uma certa diferença? Mas não é Deus? Mas não é o Espírito Santo? Não é o Pai? Não é o Filho? Ué, mas não é só um Espírito? Mas são almas diferentes. O que é alma? A persona. O que é a persona? Sentimento, vontade, intelecto. Agem diferentes, mas a Bíblia diz que são um. Isso aí complica. Agora aí complica. Como é que é um? Mas nós temos um outro entendimento a respeito disso. Por quê? O Espírito une eles. O Espírito une os três. Vai fazer alma, a gema. Pois é, uma lembra, mas eu não vou ficar fazendo um caderno, entendeu? Mas é só para entendimento de você. Só para entendimento. Por quê? Porque às vezes fica vago. A gente fala um versículo e fica vago. Mas quando você tem um certo entendimento, você começa a assimilar, você vai montando as coisas, né? Então, o que eu quero dizer sobre isso? Eles precisavam de quê? De um corpo. E por isso Jesus veio. Pois é. E aí Jesus veio para quê? Para que os três tivessem corpo. Para que, onde a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 21, você fala agora versículo 15. E o Senhor assentou-se sobre um trono branco. Ali, quem era o Senhor que assentou ali? Né? A gente diz que era Jesus, né? Porque a Bíblia diz que o Pai deu ao Filho, né, o poder de julgar. Mas ali não era só o Filho. Ali era o Pai, o Filho e o Espírito se assentaram no trono. E vieram sobre ele todos para que ele o julgasse. Por que a gente fala dessa forma? Né? Que nem um exemplo. A Bíblia não diz em uma das cartas, ele diz em uma das cartas, ele fala que aquele que vencer, darei o direito que se assente comigo no meu trono. Mas Jesus não vai estar mais nesse trono. Jesus vai estar em outro trono. Qual trono Jesus vai estar?
O do Pai. Porque eu venci e Ele me deu o direito de assentar no trono dele. Então veja que houve um exemplo. Existiu o trono do Filho, e o Filho morreu e está assentado à destra do Pai no seu alto sublime trono. Posteriormente ele vai se assentar no trono de Deus, com o corpo dele, onde a divindade, que é essa matéria que nós vamos, estamos tentando introduzir, ela vai estar em um só corpo. Porque para Deus é diferente. Um exemplo, a lei da física, 2 corpos não conseguem estar no mesmo espaço, no mesmo local, numa mesma matéria. Só que no Espírito é diferente. Os irmãos acham que sim ou não? Sim. Tem um exemplo bíblico? Vários? Você tá lembra daquele endemoniado gadareno? Né? Ele chegou e falou, certa vez Jesus expulsou aí ele saiu, o cara estava falando, como é seu nome? Legião. Sabe quantos era da legião romana? 6.000 soldados. Uma legião, né? Então imagina, 6.000 demônios em um corpo. Espiritualmente é diferente de materialmente. Então o Espírito, né? Eu estou fazendo uma comparação só para que a gente entenda. Mas não pode, como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como é que o Pai e o Espírito vai estar no corpo só? Aí Jesus falou, eu estarei nele, eu estou nele e ele está em mim. E se vós estiveres em mim, pedireis tudo o que vos quiser e vos será feito. Veja que já começa a abrir um outro horizonte, tá? Mas isso aí é a nossa matéria. Eu quero falar sobre vocês sobre aquele princípio dos dons. Quando a gente for falar sobre dispensação, então, olha, veja bem aqui. Eu peço que você leia, né, lá na sua casa, a apostila, um exemplo. A alma da divindade, eu estou na página 1. A alma da divindade é uma frase incorreta? Na verdade, é o espírito da divindade e almas da divindade. Aí aqui tem alguns textos, né, Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O que ele está falando aqui? É o Filho? É o Espírito? É o Pai. É o Pai, né? Aí em Mateus 12, 18, eis aqui o meu servo que escolhi, o amado, que a minha alma se compraz. Jesus também tinha uma alma. Lembra que quando ele chegou diante de Lázaro, e quando certa vez ele proferiu também uma profecia, que ele fala, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas e aprenderes os profetas, né? A Bíblia diz que Jesus se angustiou. Isso é atributo de quê? Obrigado, Barão. Isso é atributo de quê? Angústia. É do Espírito? Da alma, né? Da persona, da você. Jesus chorou, quer dizer, entendimento, emoções. Isso é atributo de quê? De alma. Então, um exemplo, um cachorro tem alma? Não. O que cachorro tem? Corpo e o espírito, que nada mais é do que o fôlego de vida nele. Simples assim. A pessoa que, um exemplo, não tem Cristo, ela tem o sopro de vida sobre ela, que o faz viver, né? Ela tem a alma, o espírito está adormecido, agora ela vive conforme as paixões naturais do seu corpo. O que dá prazer para o seu corpo é que ativa a alma e os sentimentos e o intelecto dela. Ela vive só totalmente voltada para isso. Mas a partir do momento que ela tem Cristo, aí ela começa a ser ativada através do Espírito. Aí existe aquele conflito, onde a alma está no meio e o Espírito vem e a carne vem. Só que junto com a carne vem o quê? As tentações, no caso ela é proveniente do inimigo, né? E a sua alma decide. É por isso que a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque não é, por exemplo, pela influência de um ou de outro que nós vamos para o inferno. Não, nós vamos para o inferno porque o que nós fizemos. Então, nós podemos pensar, sentir e temos emoções baseadas nas circunstâncias.
Então nós vamos agir. É como diz Paulo, o novo pensar, o novo sentir e o novo agir. Por quê? Porque nós somos transformados. É o que eu falo. Eu acho que fica um pouco teórico, maçante, quando a gente não tem um visual. Mas então vamos tentar praticar algo aqui. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos falar sobre os dons. 1 Coríntios 12 e Marcos 15, versículo 16. Aí aqui eu ia Marcos 15, 16. Marcos 16, 15, quer dizer, né? Pois é. É muito conhecido esses textos aí, irmãos. Mas aí quando a gente fala, existe diversidade, conhecimento, entendimento e tal. Aí aqui é só pra gente não dizer que a aula foi perdida hoje. Amém. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Leia, por favor. Gosto que Mateus 19 já está indo lá. Sobre os dons espirituais. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. E o 4 e o 5. E até o 6. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Você está lendo o quê? Coríntios, é isso mesmo. É 1 Coríntios 12, 1. Tá certo, tá certo. A minha tradução é diferente. A minha também. Ó, o primeiro versículo foi, só que você leu 2, né? Uhum. Então, é o que eu tô falando, é o 4, 5, 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É certo, tá, amém. Essa sua tradução é a qual? Olha só, eu não sei se a de vocês, né? Almeida, né? É só para não passar desapercebido algumas palavras do pastor Severino, que eu sei que o conteúdo é grande, é extenso, mas tem algumas conotações que a Bíblia usa, é igual a palavra publicanos, gentios, samaritanos.